Olá, bom dia, paz de Jesus, amor de Maria, esteja com todos vocês. Louvado seja Deus por mais um dia de live, nosso último dia de live, falando para as mulheres sobre a sua essência feminina. Vamos aguardar enquanto a Jaqueline entra, que vocês possam enviar, convidar todos os vossos amigos aí pelo direct. Manda o convite para todo mundo. De manhã é mais difícil, né? Assistir, mas que vocês possam estar convidando todos os vossos amigos e amigas principalmente. Não é mesmo? Vamos aguardar enquanto a Jaqueline me chama aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela. Oi, Fábio, que bom que você está aqui. Chama suas amigas aí, Fabielle. Olá, Olá, bom dia. bom dia, tudo bem? Começando. Tudo ótimo, aqui tá muito frio. Aqui, graças a Deus, está mais fresquinho, está mais quente. No Rio faz bem mais calor, né? Sim, aqui é sul, né? Que bom que a Alessandra está aqui. Gente, tô vendo bastante mulheres que eu gostaria, assim, que eu visse. Fiquem por aqui, vão convidando as amigas pelo direct aí. Porque essa live, gostaria de agradecer a Jaqueline. Eu Gostaria que que você se agradeço. apresentasse, Jaque. Bom dia a todas. Tem algumas com as carinhas conhecidas aqui, outras não. Quero agradecer em primeiro lugar pelo seu convite. Obrigada pela oportunidade. Eu sei que tem muitas mulheres chegando por aqui. Eu tenho visto as lives. Eu estou entrando rapidinho por conta, né, da correria aqui, mas tenho visto a bênção que tem sido, a novena de 9 meses que eu faço também, já tinha partilhado isso com você, né? Então, obrigada por estar aqui e agradeço por poder hoje falar um pouquinho para essas mulheres, aquelas que já me conhecem, aquelas que não me conhecem, da gente falar desse tema que para mim hoje é o grande norte, né, de tudo que eu faço, da minha grande missão, que é ser mulher em primeiro lugar, né, e ajudar as mulheres a se reconectarem com a sua essência feminina. Deixa eu só desligar meu web WhatsApp aqui que tá bombando aqui o negócio. Peraí. Então, te agradeço mesmo. E agradeço a todas aquelas que, mesmo agora, às 9 horas de um sábado, né? Para muitas é difícil, para muitas é hora de descanso, é hora de ver as coisas da casa, mas que se colocaram aqui para ouvir aquilo que a gente tem, aquela proposta que a gente tem, para sempre falar no coração das mulheres. Então, estou muito feliz. Preparei algo que poderia ficar aqui o final de semana inteiro, né? Mas a gente preparou algo que vai ficar aí para 1 hora dessa live, para que nós possamos sair daqui abertas, né? Para ouvir o resto, né? Tudo aquilo que Deus prepara para nós, tudo aquilo que ele nos quer falar. Então, a primeira coisa que eu quero pedir é que o Espírito Santo possa vir diante de nós, para que nós possamos abrir o nosso coração, para que cada mulher hoje que está aqui ouvindo possa abrir o seu coração, porque para muitas eu posso falar alguma coisa que já é velha, que ela já sabe, mas para muitas outras pode ser novo e pode muitas vezes assustar, tá? Então, que tá tudo bem aí? Tudo certo. Ah, então tá. É só porque às vezes pode Para. parar. Então, que a gente possa então hoje ouvir isso que para quem não me conhece, né? Eu sou Jaqueline Bastos, moro no Rio de Janeiro, tenho 41 anos, sou casada com o Renato, vai fazer 11 anos agora em outubro. Temos 3 filhos, a Maria Isabel, o Samuel e o Miguel. O Miguel já está na eternidade, né? Foi um bebê que passou, foi aquela gestação relâmpago, mas que faz parte da nossa família, com a graça de Deus. E hoje eu trabalho exclusivamente com mulheres, né? Trabalhei como enfermeira durante 13, 14 anos. Com a chegada do Samuel, a minha vida mudou completamente. Ele veio para revolucionar tudo, aliás, para colocar tudo no lugar.
A minha vida era muito estressante, muito cansativa. Eu trabalhava como gerente de enfermagem num hospital que fica a cerca de 50 quilômetros da minha casa. Aquela rotina louca, acordar 4 horas da manhã, deixar as crianças o dia inteiro, chegar em casa 8, 10 horas da noite. E quando Samuel chegou, ele chegou e vamos lá, mamãe, vamos botar a vida em ordem, que isso aqui não tá bom, né? E ele nasceu em 2015. Em 2015 mesmo, eu passei por um processo de coaching e percebi ali que dentro do processo eu entendi que eu estava completamente desordenada. Então eu digo que o processo de coaching para mim foi uma grande bênção de Deus, que eu consegui ver que a minha vida estava completamente fora do rumo. O tempo que eu tinha que ter com os meus filhos eu não tinha, e eu estava dando tempo demais ao trabalho, e então eu fiz um plano, né? Ali no processo eu fiz um planejamento de 2 anos depois, ou seja, em 2017 eu deixar o emprego. Só que quando a gente percebe que a gente está fora do caminho, a gente não consegue mais continuar naquele caminho, né, errado. Então eu fiquei ali só 1 ano a mais, eu já não aguentava mais, estava vivendo um estresse muito grande e pedi demissão em 2016 do meu trabalho e vim para ficar em casa. A princípio foi assim, ó, eu quero ficar em casa. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo, mas eu quero ficar em casa. Eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha família. E aí, só que o mover de Deus vai criando isso, né? As pessoas começaram a falar para mim, você tem que ser minha coach, você vai ser minha coach, porque eu já era gerente, então eu já gerenciava as pessoas, né? Então elas já falavam isso para mim. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com as mulheres. E de lá para cá, Deus vem transformando, assim. Eu queria trabalhar com uma coisa, Deus foi mostrando outras e a princípio eu ia trabalhar só com as mulheres solteiras e de repente um monte de mulher casada começou a me procurar, divorciada, e eu quero tua ajuda. Falei, gente, espera aí que tem alguma coisa errada acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Comecei a olhar para isso. Logo no primeiro ano que eu comecei a trabalhar, né, online, eu consagrei o meu trabalho à Nossa Senhora, entreguei cada mulher que viesse para mim e aí ela foi realmente conduzindo o meu trabalho até que eu entendesse que a nossa grande dor não era o relacionamento, não era os filhos, e sim o nosso interior. E aí Deus foi me dando a oportunidade de estudar o feminino, de entender o feminino e de trabalhar isso em mim, de fazer em mim essa mudança. E aí eu comecei, então, a entender que hoje nós vivemos um momento de crise. Já é um momento bom, que a gente tem várias mulheres voltando para casa, né? E esse voltar para casa vai muito além do voltar para casa para residência, voltar para sua essência feminina, voltar para sua natureza feminina, entender o que é ser mulher, entender o que Deus quer da mulher. E é esse o meu trabalho. O meu trabalho hoje, ele, se puder resumir, ele faz com que eu faço com que as mulheres possam aprender o que Deus quer de nós mulheres. Quais são os dons, o que ele fez com a gente, né? Como é que ele moldou a gente para que a gente possa cumprir com a missão que ele nos deu, né? Ele nos deu uma missão específica. Nós mulheres temos missão específica na Terra, né? E ele não deu só a missão, mas ele nos deu todos os dons, todas as habilidades, olhou para as nossas fraquezas, para as nossas mazelas e nos deu os dons necessários para cumprirmos a missão. Ou seja, ele disse para a gente, olha, eu quero que vocês sejam isso aqui, que a gente vai falar aqui, e vocês vão receber os dons que vocês precisam para serem essas pessoas. Então, a mulher, ela tem um lugar especial na criação, ela tem uma missão específica na criação, que foi dada por Deus, e enquanto a gente não olha para isso, você pode ser solteira, casada, divorciada, viúva, você pode ser o que for, você pode ser uma consagrada que você vai estar perdida, porque você não entende a sua própria missão, a sua missão enquanto mulher. O homem tem a missão dele e nós mulheres temos a nossa. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, ok? Se depois você quiser me parar para falar alguma coisa, tá? Eu sou falante, então eu vou falando. Sim, tá? Então,
A primeira coisa que eu quero dizer para cada uma das mulheres que estão aqui é que não tem graça maior que Deus nos deu do que a feminilidade. Sermos mulheres é a grande beleza da nossa existência. Se tem uma coisa que Deus colocou no coração de cada uma de nós, que precisa ser moldado, que precisa ser cultivado, que precisa ser trabalhado todos os dias, é o nosso ser mulher. E quando a gente descobre isso, a gente consegue, quando a gente olha para dentro da gente, a gente entende qual foi a grande missão que Deus nos deu como mulheres, aí sim a gente consegue ser boa esposa, boa mãe, boa profissional, uma boa serva de Deus. A gente fica meio que perdida quando a gente não sabe para que eu vim ao mundo. A gente não consegue ter um norte, né, quando a gente não sabe isso. Então, muitas mulheres já são mães e não conseguem ter conexão com seus filhos. Se sentem sobrecarregadas, se sentem estafadas, estressadas, brigam com os filhos o dia inteiro. Não conseguem se colocar como esposas, né, virtuosas, como esposas que estão ali amorosas. Não conseguem ser amorosas com seus maridos, justamente por quê? Porque ela não está cultivando aquilo que tem dentro dela para que ela possa ser essa mulher que realmente floresça para fora. Então, antes da gente florescer para fora, né, que é hoje 100% das mulheres falam isso para mim, né? Eu quero florescer, ou seja, a gente quer dar o melhor. Se a gente não limpar o nosso terreno interno, a gente não consegue cultivar essa flor e a gente não floresce. E do que eu estou falando? Quando a gente olha para o relato da criação, né, a gente percebe que Deus ali, nos pequenos detalhes, ele já foi mostrando a missão da mulher. A primeira coisa é que ele olhou para Adão e viu que a mulher, ele não estava bem só, que ele não ia ficar bem sozinho. Ou seja, o homem sozinho não ia dar conta. Então, ele precisa fazer essa pessoa, né? Esse outro ser. E ele não cria outro ser do nada como ele criou Adão. Ele tira da costela de Adão e faz a mulher. Ali já tem uma conotação para a gente que já mostra que Deus tirou do coração do Adão. Dali de perto, da onde se cultiva afetividades, afetos, ele tirou a mulher dali. Então isso já fala muito para nós, que é a questão do amor, da afetividade. Tudo aquilo que é afetivo, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que fala de sentimento, de empatia, de amor, de doação, vem para a mulher, então, quando Deus cria a Eva. E além disso, a gente tem, então, a mulher é aquela que traz o amor para a terra. Tudo que se fala de amor, quem é que cultiva o amor na terra? É a mulher. Quem é que ensina o homem a ser amoroso? É a mulher. Tanto seu homem marido como seu homem seu filho, né? Nós somos as grandes tradutoras do amor de Deus. Tanto que várias vezes na Sagrada Escritura, Deus vai dizer para a gente que ele cita o amor da mãe comparando ao seu próprio amor, né? Então a gente já começa por aí. Falou de amor é com a gente mesmo. A gente sabe o que é amor. A gente sabe o que é amar, a gente sabe que um beijo no pé que quebrou melhora a dor. A gente sabe que um passou na cabeça do filho realmente passa a dor. Então a gente precisa entender que o amor, tudo aquilo que se trata de amor, de empatia, vem através da mulher. Passando por isso, a gente tem as outras duas missões, aquilo que é muito claro para a gente, que é ela ser a auxiliar do homem, ou seja, a esposa, e ela trazer a vida para a terra, que é o grau máximo da missão da mulher, que é a maternidade. Quando a gente fala da maternidade, a gente não está falando só da maternidade biológica, mas tudo aquilo que traz vida para a terra tem a cara da mulher. A mulher, ela está diretamente conectada com a vida. O nosso útero é o portal, né?
ele é o portal do céu, do coração de Deus. Então, olha a responsabilidade que Deus deu para a gente, né? Então, a gente tem ali como filha, né? Como filha, esposa e mãe. Essas são as grandes, como que eu vou dizer, os grandes degraus de maturidade feminina que nos norteiam. Tudo, absolutamente tudo dentro de nós que foi feito perfeitamente está ligado a isso. Ou seja, você está ali para auxiliar as pessoas, para cuidar das pessoas. Veja, quantas de nós olhamos para os... Temos essa capacidade de ser mais misericordiosas e ser mais piedosa, de perdoar. O perdão vem mais fácil no coração da mulher, o amor vem mais fácil no coração da mulher, a empatia vem mais fácil no coração da mulher. Por quê? Justamente por conta do dom da esposa, que é aquele dom de auxiliar, de estar do lado, de ser suporte para a missão. Quando a gente fala da mulher casada, isso está especificamente ligado ao marido. Mas quando a gente... já que se eu não casar, não vou ser mulher plena? Jamais, nunca entenda assim. Todas nós recebemos essas missões, essa missão, independente se a gente é casada ou não. Então, trabalhar a feminilidade passa por esse dom. Quando a gente está muito desconectada, quando a gente é muito masculinizada, perceba, o homem tem muito mais acesso, ele é mais objetivo, ele é mais racional, então ele tem uma possibilidade maior de olhar mais para as coisas do que para as pessoas, sabe? A gente tem aquela capacidade de olhar e dizer, não, aquela pessoa hoje passou por mim, não está muito bem, vou lá perguntar o que que é, né? A gente olha para o outro e às vezes a gente consegue, quando a gente está mais conectada, a gente consegue ver o que está nas entrelinhas. Um olhar mais triste, a gente consegue estar mais perto das pessoas. Então, tudo aquilo que está ligado ao humano é feminino. Vem do coração de Deus para o coração da mulher. E, lógico, evidente, a maternidade. Por que a gente gosta tanto de aconselhar? Por que a gente gosta tanto de ajudar? Por que a gente estuda e partilha o nosso conhecimento? Por que a gente tem esse tato? Justamente por causa do dom da maternidade. Todas nós temos. Umas mais, outras menos. Umas conseguiram exercitar isso desde pequena, outras não. E é justamente isso que a gente fala que dificulta a feminilidade. Porque se a gente não aprendeu a viver isso, se a gente não foi ensinada dessa maneira, se a gente não teve exemplos na nossa vida que nos mostrasse isso, a gente vai crescer sem entender isso. E muitas das vezes lutando contra a gente mesmo. E é isso que tem acontecido hoje. Por quê? Porque a grande maioria de nós, vamos botar aí 90% de nós, e as mulheres que estão aqui vão me dizer se é verdade ou mentira, nós crescemos ouvindo. Você precisa estudar para não depender de marido, estuda muito para você ser independente, você tem que aprender a viver sozinha, você tem que ser mulher é muito ruim, ser mulher é bom, mas ser homem é muito melhor. Então, as crenças que a gente tem sobre o feminino foram distanciando a gente da nossa essência. Então, é muito difícil para nós ser mães, é muito difícil para nós sermos esposa, ou seja, estar ali lado a lado com o nosso marido, apoiando, dando suporte, indo junto, crescendo. Por quê? Porque a gente criou muito uma mentalidade, né? Com a cultura feminista, de que o homem que se dane, ele não é meu filho, eu não dependo dele, que é humilhante pedir dinheiro para marido, que é humilhante depender do marido, que é humilhante ter alguém do lado que a gente possa pedir ajuda, ser ajudada. Então, muitas de nós têm dificuldade, inclusive, de ser ajudada pelo próprio marido, por alguém, por qualquer pessoa, porque tem que ser independente. Essa coisa do ser independente para nós, só para você ter noção, né, Dayana?
do quanto isso é nocivo, nós não somos independentes. E nós, mulheres, temos essa necessidade de sermos cuidadas. E a gente precisa mesmo, aquelas vocacionadas ao matrimônio, precisam sair um pouco, né, da posição da mandona, da controladora de tudo, né, para dar espaço para o homem, para ele poder assumir o lugar dele. E aí a gente fala disso na sociedade, né? As meninas estão aqui confirmando, né? Várias estão dizendo aí que cresceram assim. Você quer falar alguma coisa? Deixa eu só fazer uma partilha. Eu fui feminista, né? Sim, não vamos nem tocar nessa área aqui para não dar treta. Hoje vamos falar da feminilidade. Mas o meu sonho sempre foi fazer faculdade, mestrado, ser professora de universidade, viajar o mundo. E no meu mestrado, eu conheci meu primeiro esposo, que eu sou viúva do primeiro casamento, estou no segundo casamento. E com 6 meses nós já estávamos noivos e casamos, com 1 ano e pouquinho. E a minha mãe falou assim, meu Deus, vai deixar sua vida, vai depender de marido. E eu lembro que o acerto do meu trabalho eu guardei, porque eu pensava assim, nossa, já pensou, eu tenho que pedir para comprar absorvente, dinheiro? E eu chorava muito, porque eu casei, eu mudei de cidade. E eu fiquei dependente, um pouco dependente. E aí foi um processo de cura desde o meu matrimônio. Está dando para ouvir, gente? Tá. Falhou um pouquinho, mas eu consegui ouvir tudo. E desde o meu primeiro matrimônio, Deus já começou a me curar. E daí, hoje eu viajo, né? Praticamente estou viajando o mundo na minha missão que Deus confiou. Deus me chamou e nunca imaginei na minha vida que eu deixaria meu trabalho, uma empresária bem-sucedida. Mas quando eu fiquei grávida da Luísa, meu Deus, tudo mudou. Como a maternidade mexe conosco. E eu queria partilhar um caso, Jaqueline, você que é especializada em feminilidade. Tem uma pessoa que está aqui que partilhou comigo essa semana. Ela se tornou mãe e ela teve que voltar a trabalhar. Só que ela falou assim, que parece que só o filho dela que existe. Que ela não tem a casa dela, que ela não tem um esposo, porque ela só consegue ver o filho. E ela está sofrendo muito com isso. E aí, então, o que acontece, assim, nessa maternidade? Aí, Dayana, a gente precisa olhar, por incrível que pareça, ela precisa olhar para os pais dela. Quando a gente tem esse... Era isso que eu ia falar também, né? Porque por onde a gente começa? Antes da gente ser esposa e mãe, a gente é filha. E é na fase da filha que todo o nosso emocional é formado, toda a nossa psique é trabalhada, todo o nosso comportamento. E ali, quando uma menina foi... como é que se dá isso? A mãe é o olhar da própria mulher. Então, a gente aprende a ser mulher com a nossa mãe. A gente olha para ela e aprende a ser mulher. E a gente aprende o que é um homem com o nosso pai. Então, eu não sei se é o caso dela, depois você pode dar meu telefone para ela, para a gente conversar um pouquinho, para a gente partilhar, mas muito normalmente, quando a gente gruda muito nos filhos, está faltando lá nos pais. Aquilo que faltou nos pais, a gente quer, de qualquer maneira, que aquela criança supra em nós, mães. E, na verdade, o que acontece? A gente vai crescendo, né? O ser humano ele vai crescendo, ele cresce, o ser humano ele vai até 14, 15, 18 anos, ele vai muito dependente dos pais. Mas o certo é que nós, pais, possamos trabalhar os nossos filhos para que eles possam, em algum momento, caminhar sozinhos, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, tudo isso. Se a gente não teve esse bom suporte na infância, a gente não cresce. A gente cresce cronologicamente, mas a gente passa no mundo querendo que todo mundo supra essa carência.
Então, eu preciso. Aí eu vou ter problema com meu marido, porque eu preciso o tempo inteiro que ele fique me mimando, me reconhecendo, me elogiando. Ele não pode me fazer uma crítica. A gente, toda vez que a gente briga, eu faço chantagem emocional, eu choro, me coloco como vítima. Eu preciso que eu tenha sempre razão. O que a gente faz? A gente retorna lá para a infância, onde a gente precisa receber esse carinho. Isso acontece quando a gente tem um filho também. E muitas mulheres acabam pegando os filhos como suas únicas oportunidades de amor, porque elas não tiveram, no momento em que elas eram para ter, para ser preenchidas, né? Para depois se doar, elas não tiveram. E aí elas querem essa criança. Elas pegam essa criança, um ou todos os filhos, às vezes um só, não faz diferença. Ela pega essa criança e ela é como se aquela criança fosse a única forma dela ser feliz, dela ter o amor. E essa criança vai sentir, porque inclusive a criança ela tá ali para receber, ela não tá ali para dar. Nenhuma criança sabe dar amor, porque se a criança soubesse dar amor, ela diria assim: "Nossa, minha mãe tá doente, hoje eu não vou pedir colo". E isso não acontece. Por quê? Porque a criança não sabe dar, a criança sabe receber. O adulto é que tem que dar. É por isso que a maternidade é o grau máximo da maturidade da mulher. Por quê? Porque ela está pronta para se dar incondicionalmente, sem esperar receber. Só Esses que dias nessa nós estávamos, fase, fala. esses dias nós estávamos partilhando em todas as lives, né, que não existe maior doação no mundo do que a mãe, né? Exato. E umas Exatamente. carregam isso como um fardo também. Tem duas situações. Umas carregam como fardo e tem aquelas que amam e protegem demais, porque no caso dessa menina, dessa mulher, ela queria até já largar do marido e ficar, eu sou meu filho, para mim basta, porque eu não tô dando conta, parece que a minha casa não existe. Só que o fato é que ela perdeu o pai cedo, a mãe dela teve câncer, depois a mãe dela se casou novamente, então sempre ela teve essa lacuna aberta na vida dela, essa carência mesmo. É a filha que ainda está precisando do amor, né? É a filha que precisa ainda ser preenchida, e aí é para isso que ela tem que olhar. Olhar para o que a gente faz, né? Olhar para a nossa história e entender que nossos pais deram o melhor que eles puderam naquele tempo, a condição deles, né? Então, a partir de hoje, então, eu preciso crescer. A partir de agora, eu sou uma mulher adulta. É claro, evidente, algumas não vão conseguir caminhar sozinhas, não vão conseguir dizer isso sozinhas, vão precisar de terapia, vão precisar de ajuda. Tá tudo bem com relação a isso. Mas a grande maioria das vezes, quando a gente toma consciência disso, abre um leque de opções e você consegue ver a vida de outra maneira. Então agora eu entendo qual é a minha necessidade. O problema não é que eu tive um filho, porque a gente não cria filho pra gente. Os filhos não são nossos, né? E de maneira alguma, tanto é que a gente, qual é a visão, né? Primeiro o esposo, depois os filhos. Por quê? Porque o matrimônio é que não acaba. Não tem essa visão hoje feminista, né? De primeiro meus filhos, depois o marido, que o marido pode ser ex, o filho não. Não, a gente cria os filhos para o mundo. E quando eles vão embora, o casamento fica, né? Então, e a gente precisa olhar para qual é a missão da mãe. A missão da mãe é criar filhos para serem independentes o suficiente para buscarem o céu, né? Mas toda a parte da infância deles, adolescência, a gente tem que estar ali preparando eles intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente para serem independentes. E quando esse descontrole acontece, a gente precisa automaticamente olhar para quando eu fui filha. Praticamente todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades enquanto mulheres está no nosso ser filha, tá? Então, a gente precisa olhar para o ser filha. Quando eu falo ser filha, tem duas grandes bases para construir a nossa feminilidade, que é a nossa mãe,
O ser mulher, como eu me visto, como eu me arrumo, como eu vejo a minha feminilidade, a primeira pessoa que me mostra isso é a minha mãe. Se ser mulher é bom, se ela se cuida, se ela se alimenta bem, tudo que ela faz é a minha grande base sobre ser mulher. Ela e todas as mulheres da minha família. Ou seja, minhas tias, minhas avós, o que elas falavam sobre ser mulher, como é que eu aprendi, sobre ser mãe, né? Tudo isso. Então, se eu tive uma ausência nesse, se eu tenho uma ausência nesse quesito, eu crio uma lacuna que vai ficar faltando. E aí, quando eu cresço cronologicamente, aqui dentro eu continuo uma menina. Então, eu tenho muita dificuldade de ser aceita, eu tenho necessidade de ser aceita. Todo mundo tem que estar me elogiando o tempo inteiro. Meu filho tem que dizer que me ama o tempo inteiro, me abraçar. Ele precisa estar aqui perto de mim. Por quê? Porque está faltando. Aquele tanquinho que era para ser preenchido na época da visão da filha, não foi preenchido. Só que isso, gente, parece que não tem solução, né? E agora? Eu não fui preenchido, eu não ganhei esse presente, eu não fui. O que eu faço? Só que Deus, ele é maravilhoso, porque a essência do ser humano é o amor. Então, nós temos o amor dentro de nós. Deus é o próprio amor, então ele supre essa carência. Então, quando a gente precisa entrar nesse processo, exatamente o que a Rayane está falando aqui, de cura interior. A cura é isso, é abrir as lacunas que estão vazias e deixar Deus preencher. Só que esse deixar Deus preencher, ele necessita obrigatoriamente de passos nossos, humanos. Deus não vai agir como se nós fôssemos marionetes. Porque se fosse assim, ele curaria todo mundo. Mas, assim como Jesus fez, Deus faz. Ele está sempre perguntando: o que você quer que eu faça? E aí a gente diz: eu quero ser curada. Eu quero ser curada, eu preciso ser curada. E ele nos deu as ferramentas, que é o perdão, né? O perdão é olhar para o passado e entender que ali não tem como mudar nada, né? E muitas mulheres vão se identificar aqui, mesmo que não estejam nesse processo tão profundo como essa moça, que está vivendo com a questão do filho. Mas muitas de nós, a gente tem dificuldade com o nosso marido, a gente tem dificuldade, inclusive, de arrumar um marido. Por quê? Porque a gente não quer um marido, a gente quer um pai, alguém que supra as necessidades que nosso pai não supriu. Alguém que pegue a gente no colo o tempo inteiro. E quando a gente cresce como mulheres, como esposa e mãe, a gente não está mais ali para pegar colo. A gente está ali para dar colo. A gente está ali para dar o suporte, para ser o suporte. Então, quando uma mulher cresce, quando a gente trabalha a nossa feminilidade, eu saio, que as meninas que me conhecem já sabem que eu falo isso, eu saio da minha cadeira de menina, de princesa, que estou ali esperando todo mundo me dar, e vou ao serviço do outro. Eu vou ao encontro do outro. Então, eu me dou para essa pessoa. E aí eu entendo que eu tenho um filho, mas eu também tenho um esposo que precisa do meu suporte e que eu posso também contar com ele. Eu tenho uma casa para cuidar, tudo isso faz parte da minha vida. Então a gente fica preso. Ela se prendeu, por exemplo, no filho, muitas mulheres se prendem no marido e aí vivem aquela loucura daquele ciúme doentio que não pode deixar o homem fazer nada, e o homem tem que estar sempre, todo dia tem que mandar flor, tem que elogiar, tem que dizer que ama, se não disser, né, coitado, vive ali um inferno muitas vezes. Eu já vivi isso, eu sei o que é. A gente precisar ficar ali o tempo inteiro sendo elogiada, porque se não fizer, né, a gente não alcança, nunca preenche a gente. Então esse é um caminho que precisa ser feito. Ela precisa olhar para esse amor que não foi dado, para essa perda do pai. É um menino que ela tem ou é uma menina? É um menino. Você sabe? Menino. É um menino, né? E aí é que tá. O menino vem suprir o masculino que está ausente. E aí o que ela fez? Ela também tirou da vida dela o marido. Por quê? Sim. Porque o padrão que ela tem é de ausência masculina. Então ela está ali buscando o equilíbrio com o filho, né? Querendo receber do filho,
e ela excluiu o marido justamente porque o pai está excluído também. Então é preciso fazer o quê? É preciso a gente trazer de volta e entender e perdoar e aceitar o passado como foi e a partir de agora deixar Deus suprir essa carência, né? É isso mesmo, Kátia, buscando compensação e aí trazer de volta. Quando a gente traz de volta, quando a gente honra, né? Qual é o quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe. O que é esse honrar pai e mãe? Dom Cipriano fala isso pra gente. Honrar pai e mãe significa amá-los do jeito que eles foram, né? Colocá-los como pessoas dentro da nossa família como eles foram. E quando a gente honra o pai e a mãe da gente, sem julgar, sem condenar, sem chorar, sem questionar por que eles foram embora, por que eles traíram, por que eles abandonaram, a gente consegue seguir a vida. Isso é lei de Deus, isso é mandamento da lei de Deus. E só que às vezes a gente acha assim, não, eu honro meu pai, não xingo, não falo mal, não desrespeito, mas muitas das vezes, nas pequenas coisas, a gente está julgando os nossos pais. Ou então, nos magoando com eles. Que foi o que aconteceu, provavelmente, ela criou essa ferida dentro do coração dela. Que foi a perda do pai, que foi a doença da mãe. Então, tudo tá... olhar para isso é um caminho de cura interior que muda completamente a vida da gente. E a questão, né, da mulher, muitas mulheres acham um absurdo colocar o marido antes dos filhos. Mas como isso é importante, essa ordem dentro da casa, porque Exato. o que você disse, né, a respeito que os filhos vão ter como referência o pai e a mãe. É aquilo que eles vão buscar para a vida deles. Então, se eles Exato. viverem dentro de um relacionamento sem ordem, conturbado, eles vão buscar isso lá fora quando chegar o tempo, a hora deles constituírem a família deles. E o que acontece, Dayana? Na prática, isso, além de tudo, não traz nenhum benefício para nós mulheres. Ao contrário, isso fica extremamente pesado para nós. E aí, o que acontece? Olha só, as meninas vão confirmar comigo. A gente é aquela empoderada, né? Dentro de casa, a gente quer mandar em tudo, o homem não pode ter o lugar dele e tal. Vai começar um monte de reclamação, que meu marido me ajuda, meu marido não faz nada, meu marido não toma atitude. Por quê? Porque a gente está na frente dele. Porque a gente não dá a abertura para ele. Então, acaba que ele... Lembra que a gente tem a capacidade de ser mãe e esposa? Lembra que é a gente que forma até mesmo isso. O nosso marido está ali numa posição, ou a gente vai ficar batendo de frente, dependendo do temperamento do marido, ou então ele simplesmente vai realmente se anular e vai deixar você ser a dona do pedaço. Só que isso vai ficar extremamente pesado, porque não é esse o lugar da mulher. E aí a gente sente esse peso. A mulher que está ali à frente o tempo inteiro e o homem não faz nada, fica muito pesado. Quando a gente sai desse lugar do manda-chuva e volta para o nosso lugar correto, onde a gente tem o nosso lugar e é um lugar tão maravilhoso, que tem tanta coisa para fazer no nosso próprio lugar, ele automaticamente ele assume esse lugar. Quando eu falo automático, não pode pim-pim-pim, né? Mas ele assume. Ele acha a brecha para assumir, ele assume e aí você vai ficando mais leve. Por quê? Porque você vai deixando de ter que ter o controle de tudo, de tomar a decisão de tudo. Então, começar a partilhar as coisas, começar a deixar o marido decidir, começar a deixar ele tomar as decisões em certas coisas, é muito libertador para nós. A princípio, pode parecer que não, porque o que a gente aprendeu? Não pode ser humilhada pelo marido, submissão é uma droga, e tudo isso é a opressão da mulher. A gente está com essa mente, com essa mentalidade feminista que dificulta muito. Então, a gente está sempre se sentindo humilhada. Ele não pode dizer que a comida não estava boa, ele não pode dizer que a casa está suja, ele não pode dizer alguma coisa que é uma crítica boa para a gente, que a gente cresce, porque tá achando que eu sou quem? Quer falar assim comigo? Eu não vou ser oprimida. A gente é assim, que a gente
A gente está vivendo numa sociedade que está nos ensinando dessa maneira. Já tem décadas que a gente está sofrendo essa degradação do feminino e do masculino. Então, se várias estão dizendo aqui é verdade, mas se tem aquelas que estão se sentindo agora com o que eu estou falando, ofendidas, machucadas, é porque tem ainda essa cultura em si, essa mentalidade feminista que não permite que ela veja o quanto é bom não ser a dona do pedaço. Entendeu? O quanto é leve. Eu passei muito por isso, ainda estou sendo moldada, apesar de estar na missão. As pessoas acham que nós somos santos e a nossa vida é perfeita. Com certeza não. E estar servindo a Deus, o caminho de conversão todos os dias um pouquinho, cada dia nós damos um passo, né? Todos os dias nós vamos sendo transformadas. Não. Só um minutinho que minha filha tá chorando, mas já resolvi. Tá. E o que acontece? Parecia um fardo, porque tudo era eu, tudo eu, mas porque eu não dava espaço. A partir do momento que eu falei, não, a partir de hoje eu vou parar de interferir. E daí no começo aquela perguntação, o que vamos fazer? Eu falei, não sei, decide você. E aí vai dando espaço e a pessoa vai tomando o seu lugar. E isso e como a gente vai se sentindo mais leve, porque é aquela passagem, né? Que o cajado foi dado para Moisés. É ele que tinha a missão de levar o povo para a terra prometida. Exato. Quando nós casamos, o cajado é dado a nossos esposos. Mas nós queremos carregar a autoridade da casa e aí a gente sofre, fica pesado e as coisas desandam. Por quê? Porque o cajado é dado para o homem. Exato. E assim como José também. Todo mundo queria as vestes de José, mas as vestes só servia para José. Então não adianta a gente querer o lugar do outro, seja no matrimônio, em qualquer lugar do mundo. Nós temos o nosso lugar, a nossa essência feminina. Enquanto nós não aceitamos, nos encontramos com isso, nós vamos sofrer, nós vamos sentir um vazio, que é o que eu sentia. Exatamente. E assim, o cajado não é nosso e acaba que você não faz a sua própria missão. Você também não consegue. E aí é que você vai se desconectando mais da sua essência feminina. Por quê? Porque para assumir o cajado, você tem que assumir as características do homem. E aí você vai se tornando uma mulher muito masculinizada. Você tem que ser muito racional, você tem que ser muito objetiva, você tem que ser muito analítica. Você vai se distanciando da amabilidade, do carinho, da empatia. Aí você começa a tomar uma forma que não é sua. Não é só pegar o cajado, porque o cajado, ele é pesado, ele é doloroso, né? A gente fica chorando com a submissão e a gente esquece que Paulo disse, marido, dai as vossas vidas. Amar as esposas como Jesus amou a Cristo, a igreja, ou seja, dar a própria vida. E a gente sai, ou seja, ficam dois homens. Eu falei isso outro dia numa live. O que acontece quando você se torna muito masculina? Você entra numa disputa, porque o homem ele começa a te olhar como um homem, um outro homem. E aí ele entra na disputa. O homem, ele tem essa é dele a natureza, da disputa, para ele vencer. E aí, dependendo, é claro, do temperamento, ou ele vai deixar você tomar conta do território dele, ou vocês vão ficar numa disputa tremenda. E aí, o que é pior? A gente vai dentro da gente, vai ficando cada vez mais perdida, mais perdida, mais perdida. E é isso que, com a graça de Deus, tem acontecido da gente tá voltando para casa, sabe? Tá voltando mesmo para casa. Acho que a Ana tá perguntando ver o exemplo na prática, né? Ana, outro dia eu até fiz um post com relação a isso. Começa a observar coisas pequenas mesmo. Por exemplo, aqui em casa, eu dirijo muito. Eu sempre fui trabalhar dirigindo, né, e tal. Aí, quando a gente ia sair com as crianças, eu pegava e ia dirigir. Eu que decidia tudo, eu que decidia o que fazer, na hora o que fazer.
não chegou num certo momento que eu falei assim, eu não quero mais. O carro foi uma, como é que se diz? Parecia que era um símbolo ali. Eu não quero mais dirigir essa casa. Quem vai dirigir não sou eu mais. Eu vou apenas sentar no banco do carona e vou ali ajudar, né? Vou olhar pelo retrovisor, vou ajudar. Então, eu fiz isso. Ah, a partir de agora, quando eu saio sozinho, eu dirijo, mas quando eu tô com ele, ponto. É ele que dirige. E a gente vai aos poucos, por exemplo, na educação dos filhos. Quantas de nós não dão a menor abertura para, é, para os pais educarem seus filhos, sabe? Quantas de nós não consegue deixar o pai tomar uma decisão? Eu ouvi uma palestra do padre Paulo Ricardo falando sobre isso, e durante o dia, como eu fico com eles em casa, né, eu fico sempre falando, ó, vem o papai vai chegar, e o papai vai fazer isso, o papai é que vai decidir. Eu deixei ele decidir várias coisas. E, e é claro, evidente que como ele estava num papel, né, é, que estava fora da casa, entrar nessa casa também não é fácil para ele. Mas aos poucos, aí o que eu passei a ser? O suporte. Aí eu passei de um momento, numa hora para outra, amor, que tal a gente fazer isso? Que tal a gente fazer aquilo? Uma outra coisa que aconteceu aqui que me ajudou muito foi toda vez que eu ir conversar, eu parar de dizer, olha, você está fazendo isso, você não faz aquilo outro, porque eu preciso que você me ajude, eu preciso não. Acabou, eu não converso mais assim. Eu posso achar que é ele que tem que mudar, mas eu coloco simplesmente. Nós precisamos olhar para isso. Nós estamos errando assim. Nós precisamos ver outra coisa, entendeu? Por quê? Porque, primeiro que quando a gente aponta o dedo para ele, ele já fecha logo a porta para o diálogo, né? Ele entra numa disputa com a gente. Então, se eu apontar o dedo, olha, eu preciso falar com você porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, acabou. O homem fecha e entra numa disputa. Ele entra como se fossem dois leões se matando ali. E não é isso. E quando a mulher se conecta, ela toma essa sabedoria de saber a hora de falar, a hora de silenciar. Com certeza, eu acho que a Dayana também vai dizer isso, mas quantas vezes eu deixei simplesmente ele tomar o lugar dele me silenciando? Só, mais nada. Silenciando na hora certa. A hora que eu tinha que falar alguma coisa, revidar, eu tinha que estar sempre com razão, tinha que ter sempre razão, tinha que encerrar o assunto comigo. Não, tá tudo bem. É isso? É isso. Então tá É que bom. as mulheres, então a gente elas têm pressa, né, de resolver as coisas. E muitas vezes a gente vai ter que ter Exatamente. E o paciência, homem não é assim. O vai, homem não é assim. vai demorar mais, não vai ser do nosso jeito, mas vai ser a melhor forma. E aos poucos ele vai retomando o lugar dele. Porque imagina, uma pessoa que foi excluída, que você, né? O silêncio de Maria, gente, é tão difícil esse silêncio. Exatamente. É muito difícil. E aí, exatamente. E aí, Dayana, eu queria só falar uma coisa que é muito importante, né? A maternidade porta estreita, que escreveu, não sei quem é o nome dela, eu gosto de falar o nome. O silêncio de Maria, ele não é um silêncio que mata a gente por dentro, que envenena a gente. É um silêncio amoroso. É um silêncio de dizer que está tudo bem, eu não vou revidar e não vou ficar conversando com isso dentro de mim. Né? Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje em dia o maior inimigo dos casais é o silêncio. E não é o silêncio de Maria. Né? Não é você, não vou responder que se dane. Não, mas eu não vou responder agora, porque se eu responder agora vai dar problema. E eu vou amar o meu esposo, eu vou olhar para ele, eu vou degustar aquilo que ele falou, né? Degustar aquilo, porque às vezes ele fala algo, né? Dependendo da situação, a gente se sente ofendida, a gente se sente magoada. Quantas vezes a gente acaba voltando para a nossa infância e querendo chorar, querendo fazer aquela chantagemzinha emocional que a gente fazia com o papai, a gente quer fazer com o nosso marido, né? Para acabar recebendo o colo e tendo a razão, quando a gente não tem razão. Então, esse é o amadurecimento da mulher, né? Estar dentro dessa relação, de qualquer relação, sabendo que agora ela está ali para servir,
para se doar. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas é para se doar, 8 minutos. para se dar. O serviço, a mulher, ela tem esse dom da doação, né? Ela tem, tudo dentro dela é para se doar para o outro. E quando alguém falou aqui do pai, né? Quando ela não teve isso na infância, ela não consegue se doar. E muitas de nós, né, não recebeu mesmo. E muitas de nós viu as mães ofendendo os pais, muitas de nós viu os pais batendo nas mães. Então, toda essa questão da visão da filha precisa ser trazida para dentro do nosso ser mulher hoje. Todas as crenças que a gente tem. E aí vai, desde o interno, que a gente aqui está falando muito do interno, né? Mas vai também para o externo. Como que a gente se veste, como que a gente fala, como que a gente se comporta, como que a gente gesticula, né? Eu sempre fui uma mulher muito agitada, sempre fui muito masculinizada numa maneira de... E hoje, esse é um caminho, como você falou, que é um caminho diário, é um caminho que eu faço sempre. Vira e mexe, eu agora, como eu tenho olhado muito para a questão do silêncio, vira e mexe eu me pego angustiada com o tom da minha própria voz, que eu estou falando muito alto, e quando eu estou falando muito alto, eu já sei que eu tô fora, sabe? Epa, volta, que você tá muito, muito, muito desconectada. Então a gente precisa olhar pra gente, as nossas roupas, né? Não tem como a gente falar de feminilidade sem falar do nosso vestiário, né? Pro vestuário, por quê? Porque a gente tá muito masculinizada. É incrível o que aconteceu com a minha feminilidade no momento em que eu troquei as minhas roupas. Quando eu comecei a ser mais feminina. Porque automaticamente, já viram aquelas menininhas mesmo, criança? Você bota um lacinho nela, se ela já entendeu o que é um lacinho, você bota um lacinho nela, ela automaticamente vira uma princesa. Ela fica se rodando, ela, sabe, ela se acha linda. E isso acontece com a gente. A gente se veste e acaba se achando mais feminina e automaticamente a feminilidade que pode não ter sido cultivada em nós passa a ser cultivada. E é isso que eu também, né, Kátia? Lacinho, é isso que eu também ia falar com relação a... E agora? Eu não aprendi a ser mulher. Eu não sei essa feminilidade. Da onde eu tiro? De dentro de você mesmo. Você precisa olhar para dentro, você precisa começar a trabalhar e, claro, evidente, ter inspirações. A gente tem a nossa grande inspiradora, né? Que é a Nossa Senhora, que é o exemplo máximo de feminilidade, de filha, de esposa e de mãe. Muitas têm essa dificuldade, muitas partilham comigo que têm essa dificuldade de trazer para a prática essa feminilidade de Maria, né? Por quê? Porque ainda tá como... até porque hoje a Nossa Senhora está, como é que se diz? Muito, muito mal vista, entre aspas, né? A gente tem uma degradação da visão da Maria hoje, as pessoas não têm quase essa visão, né? Muitas de nós estamos nos distanciando de Nossa Senhora, da prática, do exemplo prático da Virgem Maria no nosso meio. As grandes crenças que nos limitam fizeram a gente perder isso. Por exemplo, o próprio silêncio de Maria, né? Foi distorcido como, não, o silêncio de Maria é a mulher que apanha, vai ficar em casa apanhando, e isso virou o padrão, e aí a gente não pode ser porque a gente está sendo oprimida, né? Então, tudo isso, agora tudo virou opressão, né? Então, a gente precisa olhar para isso com urgência, e quando a gente vê tanto os principais documentos, né, que hoje são base para o meu trabalho, a Teologia do Corpo do Papa João Paulo II, a própria carta, a encíclica Mulheres Dignitatem e o estudo da feminilidade da Edith Stein, de Santa Edith Stein, ela fala exatamente desses 3 pilares, da filha, da esposa e da mãe, né? Então, onde a maternidade é o grau máximo de maturidade da mulher. É onde ela se doa incondicionalmente. É onde ela está ali para formar um novo ser humano, para se dar incondicionalmente. É por isso que a gente aguenta. É por isso que depois que a gente vira mãe, a gente dorme 1 hora só por dia, e no dia seguinte acorda, faz tudo, levanta. É por isso que a gente dá conta de 1 e dá conta de 15. É por isso que a gente sabe olhar. Essa semana eu agradeci muito a Deus de estar
dentro da minha missão, porque quinta-feira, meu filho teve uma crise de asma. Nunca teve na vida. E foi eu chegar, ele tá na casa da minha mãe por conta de uma obra aqui em casa, eu cheguei lá, a primeira coisa que eu percebi no meu filho foi que ele não estava bem. E quantas de nós, muitas vezes, tá tão fora que tá olhando só para si, ou para o outro, ou para nessa necessidade de ser acolhida, de ser amada, que não consegue ver, né? Eu olhei para o meu filho e falei, ele tá cansado, o que que é isso? Fui ouvir, né, claro, evidente, com o olhinho da enfermeira também, mas fui ouvir, meu filho estava chiando, né? Então, a gente começa a estar mais atenta para aqueles que, pelos quais Deus nos deu, né? Nossos filhos, nosso esposo, a gente começa a ficar, ele hoje não chegou muito bem, não Esse tá legal, não instinto, vou conversar. esse instinto Fala. maternal, né? As mães têm que procurar tanta informação, estudar tanto e muitas vezes esquecem, né? Fica se comparando, se Exatamente. culpando. E esquece desse instinto que é um dom de Deus que deve ser exercitado. Exatamente. E isso é, assim, é o instinto, é a intuição, que muitas acham que não existe ou que é algo esotérico. Não. Isso, a intuição feminina é quando você se conecta com Deus o suficiente para que você possa ouvir e ele te fala, né? Deus não daria jamais uma missão à mulher se ela não fosse capaz, né? Se ele não tivesse dado os dons. Então, nós somos... eu vou repetir, tá? Se nós recebemos esse dom, ele colocou em nós, no corpo, na mente e na alma da mulher, tudo aquilo que ela precisa para cumprir a missão. E isso está dentro da feminilidade. Quando eu saio da minha feminilidade, eu não dou conta. Então eu quero estar sempre recebendo, recebendo, recebendo. Eu acho que é muito ruim, que o marido tem que estar sempre de cara boa, que ele não pode ter problema, só eu tenho que ter problema, tudo eu choro, tudo eu, né? Dentro da nossa realidade ali, tá? Deixa eu só repetir aqui os, Os os textos. livros que elas me pediram. Então vamos lá. A Teologia do Corpo, do Papa João Paulo II. A Carta Apostólica Mulieres Dignitatem, também do Papa João Paulo II. A Mulher segundo sua missão e natureza, tá? Da Santa Edith Stein. Esse livro eu baixei lá em PDF pela Alexandria Católica, tá? Eu não achei ele em outro lugar, tá bom? Mas esse livro é muito bom. E agora, pela editora Caritatem, vai sair As Três Chamas do Lar, que é um livro que toda mulher tinha que ler. As Três Ai, Chamas do Lar, do Caritatem, toda mulher tem que ler aquele livro. Que inclusive então, ele faz parte, ele é a base de um dos capítulos do curso do Caminho do Florescer. então, muito obrigada. Deus seja louvado pela tua vida, pelo teu chamado, a tua Amém. missão. As mulheres precisam muito. É muito difícil encontrar mulheres que desenvolvam trabalhos como o seu e que você possa ser iluminado sempre pelo Espírito Santo. A Virgem Maria passa à frente. Peça a Amém. intercessão de São Amém. José na tua casa, Amém. trazendo paz e prosperidade, o guardião da Sagrada Família, toda a tua vida Amém. financeira, profissional aí sua, do teu Amém. esposo, e já Obrigada. consagrando seus filhos também a São José, para que ele possa Amém. interceder por toda a caminhada deles até o céu. Louvo e bendigo Amém. a todos vocês que estiveram conosco. Foi maravilhoso, né? Dá aquele gostinho de estar aqui o resto do dia. Mas todas nós Verdade. temos maturidade, compromissos neste dia. Exatamente. E que vocês possam pedir ao Espírito Santo que venha selar todas as palavras que foram ditas nos Amém. vossos corações, nas vossas mentes. E que o Espírito Santo venha trazer uma mudança, uma cura e libertação nesta manhã da nossa Amém. feminilidade. Amém. Amém, Dana. Eu quero terminar só com uma frase. Quando uma mulher muda por dentro, ao seu redor tudo muda. Eu quero só deixar isso para vocês. Que lindo, né? A gente até se emociona. É verdade, tá? Quando uma Estou mulher muito, muda, tudo muda. muito emocionada com essa live. Muito obrigada pelo seu sim. Beijo Obrigada a para todo você. mundo. Um Fiquem com beijo. Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Bom fim de semana, gente. Tchau, tchau. Obrigada para você também.